Galerinha, bom dia! Vamos dar início, à nossa aulinha de história. Vamos concluir todo o conteúdo, né? E assim, a tia, nessa unidade foi muito interessante, né? Porque a gente conheceu um pouquinho dos portugueses também. A gente conheceu um pouco dos negros africanos que vieram para aqui, né? Que deixaram um pouco da sua cultura, né? Na verdade, a gente tem uma herança cultural, né, muito diversificada, ou seja, de vários povos, né? A gente tem cultura dos indígenas, dos portugueses, dos africanos, italianos, enfim, né? Muitos imigrantes que vieram para o Brasil, né? E o que seriam imigrantes, né? São pessoas que saem dos seus países de origem e vão a outro, seja em busca de emprego, né? De melhores condições de vida. Então, assim, a gente viu nessa unidade, né? Tudo isso que a gente tem, né? Na nossa cultura foi, na verdade, um herdado, né? A gente influenciou, mas também fomos influenciados, né? A gente viu que os negros vieram para trabalhar aqui, né? Em regime de escravidão, eles eram escravos, né? Viviam em péssimas condições, isso a gente já viu em outras aulinhas, mas eles também deixaram muitas heranças, né? Inclusive na culinária, né? Na dança, né? A gente tem aí o samba, né? Que é muito famoso nos carnavais, né? Foram herdados, né? Dos africanos, né? A gente tem também a religião, enfim, a gente tem uma herança enorme, né? De outros povos que vieram de outros lugares, tá, gente? Então entendam, né? Porque isso é muito importante a gente saber, né? Que outras pessoas vieram, né? E contribuíram para enriquecer a nossa cultura. É bastante interessante, é legal que vocês saibam, né? Porque os povos que aqui já viviam, né? Os indígenas, claro, eles deixaram uma grande herança, né? Mas também é interessante que a gente saiba que outros povos também contribuíram, né? A gente não herdou só a cultura dos índios ou a dos portugueses apenas, né? Nós herdamos a cultura de vários povos que aqui vieram, que aqui ficaram, né? E hoje a gente tem essa cultura muito diversificada, né? Temos o forró, nós temos o samba, que é muito marcante, né? E aí a gente tem também, eu já falei sobre imigrantes, né? Que são pessoas que saem dos seus países de origem, né? E vêm para outros, seja por melhores condições de vida, né? Por um emprego, para ficar perto da família, enfim. A gente tem aí, né? Essas condições que levam, né? A outras pessoas a virem, né? Saírem dos seus países de origem e ir até outros, né? E aí a gente tem justamente o que eu já falei, né? A questão da cultura, né? Aquele povo que vai chegando, né? Vai trazendo cultura e também vai aprendendo, né? Do país onde ele vai. Então ele vai deixar um pouco da cultura dele e ele também vai aprender, certo, gente? Então a gente tem, né, aí como exemplo o yakisoba, né, e o sushi que foram trazidos, né, pelos japoneses. A gente tem a pizza, o macarrão, as massas, né, que foram tragos pelos italianos. Então assim, cada país de uma certa forma contribuiu, né, seja na alimentação, como eu já falei, seja na religião, na dança, enfim, né? Eles contribuíram, né, para que hoje a gente tenha essa infinidade de opções, né, na alimentação, na religião, enfim, tá? Então, assim,
O Brasil foi um país que recebeu muitos imigrantes, então é por isso que a nossa cultura é dessa maneira, né? Porque a gente acabou recebendo muitos imigrantes, né? E por isso a gente tem uma cultura diversificada, tá? Tem uma atividade aí que vocês vão realizar, certo? E o restante é sua atividade para que a gente encerre o nosso conteúdo, né? Então é isso, gente. É muito importante que vocês entendam, né? Porque assim, inicialmente a gente acha, né, que apenas os portugueses contribuíram, né, para enriquecer a nossa cultura, mas na verdade não, né? A gente teve os indígenas que aqui já viviam, né? Já era uma terra habitada pelos indígenas. Aí a gente tem a cultura dos portugueses, né? Que é trazida justamente quando eles chegam aqui nas nossas terras. E aí depois passa a ter os imigrantes, que são outros povos que vão chegando até o nosso país e aí vão trazendo a sua cultura também. A gente vê que os italianos, que os portugueses, que os africanos, que os japoneses, né? Então tem uma diversidade, né, cultural imensa, né? A gente come, né? Muitas vezes o yakisoba, por exemplo, né? E a gente tá aí comendo algo que é da cultura, que é comum, né, no Japão, não é isso? Os hambúrgueres, né, que vem dos Estados Unidos, né, que é muito comum lá, as pizzas que vêm da Itália, né, que é um prato típico da Itália, as massas, né, o macarrão. Então, assim, a gente consegue ver, a gente tem que entender que o Brasil é um país rico em cultura, né? Porque a gente tem essa diversidade, não é só na alimentação. Eu citei alimentação, mas na verdade a gente tem aí uma infinidade, né, de coisas que nós herdamos, tá, pessoal? Então, estudem, né? A gente tem essa semana para estudar, porque na próxima semana a gente começa as nossas avaliações, né? Então, vão lendo, vão estudando, vão realizando as tarefinhas, né? Para que isso não fique acumulado, tá? É interessante que vocês tirem as dúvidas, né? Não deixem. Ficou alguma dúvida? Podem mandar uma mensagem para a tia para tirar a dúvida, né? Porque na hora da avaliação já sabem como funciona. A tia não vai dar a resposta, né? Vocês já sabem o nível de avaliação que a gente faz, né? Então, assim, vão estudando, vão aprofundando os conhecimentos de vocês, né? É bom que vocês pesquisem um pouco da cultura do nosso Brasil, das influências que a gente teve, né? E ainda tem também, né? Que não é só a cultura de um povo que permanece, né? Sobre os imigrantes também é muito interessante, tá, gente? A gente conhecer os motivos pelos quais esses imigrantes também vieram ao Brasil, né? Que pode ser questões de emprego, né? Outra questão é para ficar perto da família, né? Ou também buscar melhores condições de vida, né? Então, assim, são muitos os fatores que fazem com que os imigrantes saiam de um país para o outro, tá certo? Então, fiquem atentos à aulinha. O que não entenderam, podem me mandar mensagem, tá? E eu deixo para vocês aqui um abracinho e um super beijo, tá bom? Tchau, tchau!